Paz seja com todos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que nós estamos aqui na presença do Senhor. Gostaria de antemão ler com vocês já o texto bíblico que nós iremos meditar, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. A partir do verso de número 5. Talvez vai ter uma diferençazinha da minha versão com a dos irmãos, mas nós nos adaptamos a isso, né? Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e de Jacó, no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Senhor, dai-nos da tua graça, para compreendermos esse texto, e que o teu Espírito aplique em nossos corações para sermos transformados pela renovação de nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar à vontade, meu irmão. Meus irmãos, antes de expor o texto, gostaria de louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos, por essa igreja amada que há muito tempo eu e a Milka já queríamos ter vindo aqui, visitar os irmãos, passar esse tempo com os irmãos. E quando eu cheguei ontem, lá no hotel, que eu abri o celular, o grupo da nossa igreja estava assim, numa festa, que eu fiquei, meu Deus. Todos acompanharam, se juntaram nas casas lá, botaram no telão e assistiram todo aquele nosso momento aqui ontem. E isso trouxe um ânimo muito grande para a nossa igreja ali, em Floriano. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, graças a Deus por isso. Obrigado, bispo, pelo convite também, né? Nos convidou para estar aqui hoje à noite, trazendo a palavra do Senhor. Uma bênção estar revendo a irmã Marília, Deus abençoe a irmã, esteve lá também, encarou o calorzão lá do Piauí, né, minha irmã? Vitoriosamente, ministrou lá na vida das irmãs, foi uma bênção, e sou muito alegre nesta noite em estar aqui com os irmãos. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, o sofrimento é uma realidade humana. Se há algo que é tão certo como o chão que nós pisamos, é a certeza de que isso existe, é a tristeza e o sofrimento. As dores. A dor é uma realidade. O sofrimento é uma realidade. No entanto, muitas vezes nós somos tomados de tanta dor, tanto sofrimento, tanto caos interior, tanta turbulência, tanta tribulação, que chega um momento em que, sem perceber, nós estamos vivendo debaixo do senhorio da dor. Esse é um ponto. O sofrimento é uma realidade, mas para alguns, o sofrimento tornou-se senhor na vida deste alguém. E o pior de tudo é que, quando o sofrimento se torna senhor em nossas vidas, há uma tendência de nos tornarmos orgulhosos e não querermos de maneira nenhuma ser ajudados. Nós nos
nos revestimos da armadura do orgulho, para que ninguém ouse tocar na nossa dor, porque tocar nessa dor talvez vai gerar mais sofrimento. E aí talvez é por isso que o Senhor é obrigado a nos ensinar algumas coisas por meio de um centurião romano. Esse texto que nós lemos tem um pano de fundo. Jesus ele havia feito o Sermão da Montanha, um incrível sermão, uma profunda pregação, que nos ensina até hoje, séries e mais séries dentro desse sermão. E quando ele encerra, ele começa, então, o seu ministério em Cafarnaum. Note que Jesus ele era bem estratégico, porque ele poderia ter começado em qualquer outro lugar. Ele começa em Cafarnaum, porque Cafarnaum era meio que um centro. Então, ali você ia ter pessoas de várias regiões. E tudo que Jesus fizesse ou falasse que repercutisse, iria certamente chegar aos ouvidos daquelas cidades circunvizinhas. E ali era um lugar onde também havia uma guarnição romana e uma estação de coleta de impostos. Então, era um lugar onde o Império Romano atuava fortemente. Talvez Mateus, Levi, atuasse ali como um cobrador de impostos, talvez. E, uma vez que tinham soldados ali em Cafarnaum, nós tínhamos os chefes desses soldados, que eram os centuriões. Mas havia um centurião em específico. Um centurião em específico que estava na mira da graça. É um centurião que nós não sabemos o nome dele, não entendemos muito bem o pano de fundo da história dele, mas é um homem que teve um encontro com Jesus. E nós iremos aprender algumas coisas importantes aqui. Verso 5, você volte de novo o seu olhar para o texto. Diz que assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando. Verso 6, Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Irmãos, primeiramente, algumas perguntas precisam ser feitas aqui. Em primeiro lugar, por que um centurião romano, gentil, estava se expondo a um judeu, nazareno, um rabino? Isso é muito estranho porque a relação de um centurião para com um romano era uma relação extremamente terrível. Era uma relação extremamente segregatória. Era uma relação profundamente desumana. Romanos odiavam judeus, judeus odiavam romanos, e o romano, ele por si só, pela sua filosofia, pela sua maneira de existir, era um homem altamente orgulhoso, arrogante, ainda mais sendo centurião, chefiando outros homens de guerra. Então, o orgulho pulsava na veia destes homens. E agora nós temos um romano, com este perfil, habitando nesse contexto, rogando. Note que o texto diz que ele se aproxima de Jesus rogando. Ele se aproxima de Jesus clamando. Ele se aproxima de Jesus se expondo, se vulnerabilizando diante de Cristo. Isso nos chama muita atenção. Outra coisa que nos chama atenção é o motivo pela qual esse romano está diante de Jesus com esse sofrimento todo. Por causa de um servo, por causa de um criado, por causa de um homem que trabalhava com ele e ficou doente. Isso é estranho porque, em algum momento da história romana, inclusive, romanos tinham a prática de jogar fora crianças que nasciam com deficiências. Por que este centurião está tão preocupado, está sofrendo tanto, está tão angustiado com um servo que está paralítico? Ele poderia só descartar e colocar um servo saudável no seu lugar. Dr. Greg Kinnear, um teólogo muito respeitado, ele diz que existem duas possibilidades. A primeira, pode ser, inclusive por causa do termo grego que é usado aqui para servo, não é o mesmo para escravo, mas é um termo que também tem um tom afetivo e pode ser, ter o mesmo sentido aí de huios, no grego, que é filho. Pode ser, segundo o Dr. Greg Kinnear, que este seria um filho dele, de um relacionamento controverso, uma vez que, nesse período do século I, os centuriões não podiam casar ainda. É uma possibilidade. Não é um martelo batido, amém, irmãos? Pastor veio lá do Piauí contar uma heresia. Eu estou dizendo apenas que é uma possibilidade teológica. Uma segunda possibilidade
é de que justamente porque este era um centurião, que tudo que ele tinha na vida era o Império Romano, não tinha uma esposa, não tinha filhos, não tinha família, era um homem que vivia por Roma, mas é homem, e tem necessidades afetivas, e talvez esse homem transferiu afetos paternais para esse servo. Não sabemos, mas o que sabemos é, tudo que o centurião tinha era aquele homem. Tudo que ele podia chamar por família era aquele homem. E era um sofrimento que lhe trazia talvez vergonha. Ter em casa um paralítico na qual ele cuidava, paralítico esse que era servo dele. Talvez podemos perceber aqui que o sofrimento estava exercendo senhorio. Era um homem que aprendeu, por meio de treinamentos bélicos romanos, a lidar com a dor, a suportar pancadas, a se curar sozinho de feridas ocasionadas por confrontos, mas ele tinha uma dor, e essa dor, somente o Senhor Jesus Cristo podia curar. Meus irmãos, será que tem algum problema que tenha exercido o senhorio nas nossas vidas? Faz uma varredura na sua vida agora. Será que existe alguma coisa, alguma dor, algum sofrimento, algum dilema, algum conflito, alguma questão, que muitas vezes está lá escondido na sua casa? Você serve, você ajuda, você está disponível e disposto, você tem uma vida bem agitada, você tem seu trabalho, você tem suas responsabilidades, mas talvez tenha algo que está lá na sua casa. E que você talvez não está sabendo lidar com isso. E que talvez você não está sabendo enfrentar isso. E sem perceber, isso pode estar exercendo senhorio, ou seja, uma dor que já se alastrou na sua vida de tal maneira que isso domina você, te deixa ansioso, angustiado, com medo, acorda com o coração acelerado. E muitas vezes até se pergunta, onde é que está o Senhor? Quando nós olhamos, meu irmão, para essa história, nós temos um centurião que antes de viver e de experimentar a cura do seu servo, ele precisou receber uma cura no seu coração. Que cura? A cura do orgulho. Só há um motivo, só há uma coisa que faz com que uma dor e um sofrimento exerça senhorio sobre nossas vidas: o orgulho. O orgulho, irmãos, é um câncer. O orgulho é uma lástima que se espalha no nosso coração. E o engraçado é que nós não percebemos o nosso orgulho. O orgulho é um mal no qual não percebemos ele. Quando eu ouço alguém dizer assim, em aconselhamento, pastor, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu já coço a cabeça assim, tá bom, é só uma questão de tempo, você vai saber que você é assim, orgulhoso. Esse homem precisou romper o seu orgulho, deixar de lado quem ele era, deixar de lado suas funções, deixar de lado o seu patamar, deixar de lado o seu lugar de autoridade, para se ajoelhar diante de um nazareno, judeu e rabino e mestre e dizer, me ajude. A primeira coisa que precisa ser quebrada no processo de restauração de um coração, ou de uma casa, de um lar, de um problema que nós enfrentamos, é a destruição completa do orgulho. Mas nós olhamos para o texto, versículo de número 7, Jesus, ele com muita entrega, ele responde e diz, eu vou lá curar o seu servo. Só que isso é curioso, porque judeus não entravam na casa de romanos. Judeus não entravam na casa de romanos, e romanos não deixavam judeus entrarem em seus lares. Por quê? Porque para um romano, um judeu não era digno de fazer morada, ou entrar, ou visitar a casa de um romano. Um judeu não era digno, um judeu era imundo, ele não podia fazer isso. Mas olha o que esse romano diz no verso 8. O centurião, porém, lhe respondeu, Senhor, não sou digno. É o contrário a coisa aqui, Senhor. Eu sei que os meus compatriotas, os romanos,
eles jamais deixariam você entrar. Mas eu também não vou deixar o Senhor entrar, mas não é porque o Senhor não pode entrar, é que eu não sou digno de que tua doce presença e santa esteja aqui na minha casa, porque eu sou pecador, porque eu sou mal, porque eu sou um homem caído, eu sou um homem incrédulo, eu sou um homem difícil. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando nos convertemos, nós não nos tornamos querubins, serafins. Nós somos difíceis, e essa é a verdade. Irmãos, nós não somos os alecrins dourados do Senhor. Nós somos difíceis, nós somos complexos, nós somos teimosos, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos. Nós temos dificuldade de ouvir conselhos que contrariam em nossa própria vontade. Nós temos dificuldade de ouvir a admoestação que nos confronta. Nós temos muita dificuldade. É muito difícil. Tem um dado, é uma coisa muito interessante. É muito interessante isso aqui. Nosso corpo, nosso organismo, eu estava vendo um estudo, o nosso cérebro, ele responde negativamente à verdade. Isso é muito estranho, gente. É muito estranho. Essa pesquisa diz que, no momento em que alguém é confrontado com a verdade, instantaneamente ativa o modo fuga, e eu não quero estar mais nesse ambiente, e eu preciso me defender disso. Isso talvez é um sinal, talvez é um dado que a ciência conseguiu perceber, do que nós já sabemos. Isso é chamado de depravação total do homem. Nós não gostamos da verdade. A verdade é uma coisa difícil. A verdade é muito difícil de engolir. Esse romano teve que estar diante da verdade. Esse romano teve que aceitar a verdade, de que ele era impotente. Ele poderia ser muito potente, enfrentando um exército fortemente armado, mas ele nada podia fazer com o problema que ele tinha escondido na sua casa. Ele nada podia fazer por isso. Somente aquele judeu poderoso que estava diante dele. E essa fala do centurião revela duas coisas para nós. Jesus ouve, diz que vai lá, ele se nega, e essa negação dele revela, em primeiro lugar, que, meu irmão, não somos nós que damos as cartadas finais. O centurião está dizendo, eu não sou digno de te receber, porque eu sou um pecador indigno. Meu irmão, não somos nós que ditamos as regras da nossa relação com Cristo. Quando Cristo vem a nós, é Ele que é Senhor, ou nada mais. Se Ele não for Senhor, Ele não será mais nada na nossa vida. Se Ele não for Senhor, Ele não vai ser mais nada. Não adianta nós idealizarmos um Cristo. Este não é o Cristo. O Cristo verdadeiro é esse das Escrituras, que quer transformar nossas vidas dia após dia. Você pode dizer um amém por isso, meu irmão? Nós estamos reconhecendo essa nossa indignidade. Nós estamos reconhecendo isso diante do Senhor. Eu sei que nós temos que, sim, lembrar que somos filhos, lembrar que somos herdeiros, lembrar que somos... Mas nós não podemos esquecer da preciosa graça que é saber quem nós somos sem essa graça, quem nós somos sem essa misericórdia, quem nós somos sem esse perdão, e nos aproximar diante do Senhor exatamente assim. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não consigo, mas Tu consegues. Eu não tenho o controle dessa situação. Ah, meu irmão, maldita coisa é aquele que acha que tem controle total da sua vida, quando, na verdade, todo o controle absoluto precisa estar nas mãos de Deus. Um dos maiores males de um coração ansioso é porque o coração ansioso quer equilibrar tudo e ele quer ter controle de tudo, porque ele tem uma síndrome de onipotência, achando que é Deus e que pode todas as coisas. Se nossa vida não estiver aos pés do Senhor, nossa alma não terá paz. Em segundo lugar, meu irmão, esse centurião, no que ele diz aqui, ele nos revela para Jesus, que para ele, Jesus não era apenas um rabino, que para ele, Jesus não era apenas um judeu qualquer, mas que para ele, Jesus era soberano, o Filho de Deus, o Senhor. De tal maneira que ele diz assim, olha só, verso de número 8, no finalzinho, mas dize uma palavra
e o meu servo será curado. Glória a Deus. Uma palavra. Uma palavra basta, nada mais. Ele está dizendo: Senhor, Tu és soberano de fato. Tu tens poder no céu e na terra. Senhor, eu não consigo te ajudar. A minha força não pode te ajudar. Senhor, eu não consigo mover os pauzinhos para que a coisa dê certo. Senhor, eu não consigo te apontar o caminho. Senhor, Tu és absolutamente soberano. Meu irmão, o que está sufocando o teu coração? O que está sufocando a tua alma? O que está afligindo tuas noites? O que está tirando o teu sono? Quem sabe chegou a hora de chegar para o Senhor e dizer: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto, e entregar nas mãos dele. E dizer: Senhor, basta uma só palavra Tua. Me permita contar só uma coisa, uma experiência naquela obra missionária ali em Floriano. Estávamos lá ajeitando o templo, o local que nós alugamos, isso há 3 anos atrás. E aí, irmão, eu sou missionário raiz, então eu estava lá com os irmãos também, pintando, e também porque tinha pouca gente, então bora todo mundo junto aqui se unir e fazer. E aí chegou uma senhorinha lá, uma bengalinha, ela olhou assim: eu quero falar com o pastor dessa igreja. Ela chegou assim: mas irmão, velhinho, é o seguinte, já viveu tanta coisa, eles que mandam mesmo. Quero falar com o pastor dessa igreja. E aí eu saí de lá, todo pintado assim, tudo bem, como é seu nome? Ela: Dona Menaildes. Ela olhou assim: serve, tá bom, você é o pastor. Falei: venha no culto, eu vou estar mais ajeitadinho para a senhora. Ela: eu quero conversar. Irmão, vida missionária é isso. Eu estava pintando uma parede, de repente aparece uma senhora com a bengala na mão e diz: eu preciso conversar. E eu largo tudo e sento com ela e fale. E aquela senhora começa a dizer: pastor, eu tenho um demônio em mim. Eu já: opa, interessante que essa endemoniada, ela sabe que tem um demônio. Eu tenho um demônio em mim. Eu falei: tá bom. Qual é esse demônio? É o demônio do cigarro. Tá bom. O que você fez para tirar esse demônio? Eu já percorri, pastor, eu já fui na igreja mais forte que existe, a Universal. Aí eu fui lá, fui, e não saiu não. Não. Eu: eita, rapaz, não saiu não. Eu já fui em tudo que é igreja. E eu queria saber, porque assim, a última igreja não quiseram me aceitar, porque eu nunca consegui largar o fumo. Vocês me aceitam aqui? Eu falei: irmã, se eu, pecador como sou pastor dessa igreja, seja bem-vinda. E nós vamos lutar por você. Irmã Menaildes, a primeira coisa que eu fiz com os irmãos foi: ninguém vai julgar a irmã Menaildes. Tinha vez que a gente estava passando, ela viu o carro de longe, aí ela jogava o cigarro fora. Irmã Menaildes, eu vi, pare com isso, mulher. Que conversa é essa? Pare com isso. Nós vamos vencer junto essa luta aí, em nome de Jesus. Ela: amém, pastor. E nós oramos, lutamos, amamos, acolhemos aquela irmã. E ela torcia muito: pastor, essa igreja vai ficar bonita, um dia essa igreja... Olha, pastor, essa igreja... Eu falei: irmã do céu, se Jesus... olha, se metade da igreja tivesse a fé que a irmã tem, meu Deus. E aí, um dia acontece algo com ela, né? Ela idosa, o cachorrinho do nada, eles têm um poodlezinho assim, mordeu o pé dela. E daquela mordida criou uma ferida, e aí isso infeccionou, e aí descobriu que ela tinha diabetes. Algumas semanas antes, o Senhor me deu uma palavra, em profecia mesmo, e eu disse para ela: irmã Menaildes, está perto, o Senhor vai tirar esse seu vício, de um jeito ou de outro. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. E irmã Menaildes teve que ficar 20 dias internada, sem fumar. 20 dias é o suficiente, assim, para pelo menos neuropsicologicamente, o processo, a dinâmica do vício ela já está bem. E aí ela voltou, mais gordinha,
corada. E aí eu me emociono com essa história, porque essa irmã era muito amada. Quando ela volta, o Senhor também falou ao meu coração que o Senhor ia levar ela. O Senhor mostrou isso. Eu disse para a Milka, eu falei, os últimos dias da irmã Menailde vai ser banhado de muito amor, muita graça. Porque essa irmã, como esse centurião, tinha uma coisa a se envergonhar. Tinha um mal que ela carregava. Algo que ela não podia resolver, mas o Senhor interviu, de um jeito ou de outro. Uma semana antes dela morrer, ela não estava em condições de ir para a igreja, mas nós fomos lá, fizemos a ceia na casa dela. E ela partiu para a glória. Meu irmão, quando Jesus se torna soberano em nossas vidas, de verdade, quando a dor para de ser nosso Senhor e Cristo exerce senhorio em nós, nós começamos a experimentar milagres poderosos. Cristo tem sido o Senhor na sua vida, meu irmão. Cristo tem exercido senhorio na tua vida. Muitos aceitam Jesus como uma ideia, uma alternativa, enxergam Jesus um Jesus utilitário. Eu preciso dele, ele me cura, ele me liberta, me dá o que eu preciso, mas não manda no meu casamento. Mas não manda na maneira como eu educo meus filhos. Mas eu não deixo que ele se envolva com as minhas finanças. Meu irmão, ou Jesus é Senhor completo da tua vida inteira, ou ele não é nada para você. Ou ele não é nada para nós. É muito bom, irmãos, estarmos domingo após domingo, mas se Jesus não for Senhor em nossas vidas, nossa relação com Cristo é uma relação mentirosa. O que nós devemos fazer, então, para que Cristo exerça senhoria em nossas vidas? Meu irmão, em primeiro lugar, nós precisamos de arrependimento humilde diante do Senhor. Irmão, o Evangelho tem o feijão com arroz. É uma coisa que nós precisamos para o resto de nossas vidas. É oração, é jejum, é arrependimento, e não há outro caminho. Esse homem, quando ele vai diante de Jesus, ele não olha para Jesus como um Jesus que vai apenas resolver o meu problema. Ele se expõe, inclusive correndo o risco de perder o seu lugar, seu patamar entre os romanos. Ele se expõe a um judeu e diz, me ajude, eu tenho ouvido falar dos teus milagres, então eu creio em ti, você é realmente quem você diz que é. E 3 coisas acontecem, meu irmão. Verso de número 10, para a gente caminhar para o final dessa mensagem. Verso 10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai e te seja feito conforme creste. Naquela mesma hora, o servo foi curado. 3 coisas acontecem quando Cristo exerce senhorio em nossas vidas. Em primeiro lugar, Cristo tem prazer em nós. O verso 10 mostra um Jesus que fica admirado com um romano, com um gentil. E ele vira para os 12 judeus amados dele e diz assim, eu não vi em todo Israel uma fé como essa. Jesus sente prazer na vida desse centurião. Você já parou para pensar nisso, irmão? Jesus se satisfazendo em olhar para nós e poder dizer, muito bem, servo bom e fiel. Jesus tem prazer em nossas vidas. Segunda coisa que acontece quando Jesus exerce senhorio em nossa vida é que nós passamos a fazer parte da mesa de Jesus. O verso 11 e 12, ele fala de uma mesa, onde parece que está sentado Abraão, Isaque e Jacó. Isso está falando da comunhão com Deus. Isso está falando da comunhão com o Senhor. Então, ele está dizendo que nós, quando estamos debaixo desse senhorio, nós temos comunhão plena com o Senhor. Não há motivos de conflito e guerra contra o nosso Cristo,
porque nós temos paz completa com Ele, irmãos. E que bom é poder saber que, independentemente de onde viemos, do nosso passado, de quem nós fomos, se cremos em Jesus como nosso Senhor verdadeiro e continuamos a crer nisso continuamente, sem cessar, nós temos um reino vindouro, mas também a manifestação de um reino na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, na nossa igreja. Você pode dizer um amém por isso, meu irmão? E em último lugar, verso 13, eu creio piamente com base nesse texto, em que quando nós temos Jesus exercendo o senhorio dele sobre nossas vidas, nós vivemos milagres. Quando esse homem chegou na casa dele, irmãos, ele pôde contemplar o servo caminhando. Pensa nisso, ele chega ali e o servo está lá, caminhando, andando, curado, totalmente transformado. Milagres ainda acontecem. Milagres ainda acontecem. Irmãos, eu vejo milagre constantemente ali em Floriano. Constantemente. Milagre em todos os sentidos que você possa imaginar. Milagres são manifestações da bondade de Deus. O culto vai encerrar logo mais. Mas o que te espera lá na sua casa? Um filho? Difícil? Uma enfermidade? Eu não sei, irmão, qual é a tua luta e o que te espera lá na tua casa. Porque aqui, como o bispo falando ontem, é uma outra atmosfera, né? Nós estamos... Mas e quando você sair daqui, irmão? Eu espero que você possa contemplar um milagre. Meu querido irmão, eu quero fechar nessa noite trazendo 3 coisas. Primeiro, que eu e você não possamos de maneira nenhuma permitir que a dor e o sofrimento exerça senhorio nos nossos corações e na nossa vida. Tem gente que parece que abraça a dor assim e diz, ninguém chega perto de mim. Eu tenho o direito de continuar sentindo isso aqui. Essa coisa fofinha, na verdade, é orgulho. E que nós não permitamos de maneira nenhuma que isso nos domine. Em segundo lugar, meu irmão, que Cristo seja Senhor sobre cada centímetro da nossa existência, sobre cada instância da nossa vida. E, em último lugar, que o Senhor não nos permita, meu irmão, esconder aquilo que nos causa vergonha. Se você tem um pecado a confessar, procure o bispo Alexandre. Se você tem uma falha, você tem uma luta, você tem uma batalha que você trava sozinho, você ainda está travando sozinho, talvez porque você quer, meu irmão, minha irmã. Nós somos uma comunidade de cura, de restauração e de transformação. Então não permita ter uma situação paralisante lá na sua casa, sendo que você tem o Filho de Deus diante de você, e que todas as nossas aflições sejam colocadas debaixo do senhorio de Cristo, porque Ele ainda faz milagres. Quero orar pelos irmãos, amém? Pai Santo, eu te louvo, Senhor, por quem Tu és. Tu não és, meu Deus, um produto ou uma coisa que vem e resolve nossos problemas e se vai. Tu és a verdade encarnada. Tu és santo, homem e santo Deus. Jesus, nós confiamos inteiramente em Ti e hoje nós nos colocamos debaixo do Teu senhorio completo. Porque apesar, Senhor, da nossa conversão, muitas vezes nós lutamos contra o Senhor. Muitas vezes nós queremos guerrear contra a Tua própria bondade, porque ainda há vestígios da nossa maldade e do nosso orgulho em nossos corações. Mas como esse centurião viveu, Senhor, essa experiência de abaixar a guarda, de quebrar o orgulho e perceber que ele era impotente diante dessa situação, nós também nos colocamos impotentes diante do Senhor e Te pedimos, nos ajude a vencer talvez um vício, a vencer talvez um medo, a vencer talvez uma ansiedade paralisante, uma angústia recorrente, uma dificuldade, um desespero familiar, um familiar que está perdido. Senhor, eu não sei quais são os dilemas dos meus irmãos que estão aqui, mas eu ainda sei e creio piamente que o Senhor é Deus que faz milagres na vida daqueles que Te têm por Senhor. Por isso, Pai, graças Te damos
para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bispo.